Eu sou um mago negro e eu não quero seu like. Quero mostrar-lhe a alquimia. De caráter puramente espiritual, a Ordem AA é dividida em 3 principais ordens, a saber, a Golden Dawn não é a antiga Ordem Aurora Dourada, que compreende os graus de Neófito ao grau Dominus Luminus, ou não. A RC, que compreende os graus de Adeptus Minor e Adeptus Exemptus. A SS, ou Silva Star, ou Collegium Summum, a manifestação acima do abismo, que compreende os graus de Magister Temple. A Ipsimus é a mesma para todas as fraternidades brancas, e onde tradicionalmente estão os chefes secretos da ordem. O mais atento irá reparar que a divisão das ordens se dá pela relação das 3 trindades da árvore da vida, com exceção de Malkuth incorporada na primeira ordem. Porém, uma relação de separação ainda é implícita, pois no pilar do meio, a passagem de cada Sefirat é feita por 3 véus que separam as trindades. O véu de Nepash, o limite do mundo cabalístico de Asiá. O véu de Pararoquete, limite do mundo cabalístico de Etzerá. E o véu do abismo, limite do mundo cabalístico de Briá. A estrutura foi montada pelos criadores, baseados na Aurora Dourada, mais especialmente nos pertencentes à segunda ordem chamada Ordem da Rosa de Rubi e da Cruz Dourada. Tal etapa possuía caráter prático, além de relacionar-se com o mundo cabalístico de Etzerá. O .M e DDS pegaram as primeiras 5 subdivisões do grau de Adeptus Minor, incluindo o portal, e montaram os graus elementais de Neófito até Dominus Liminus, deixando o Neófito em Asiá e o restante em Etzerá, com o restante se subdividindo em Briá. A terceira ordem na Aurora Dourada era apenas conceitual, sendo na AA relacionada ao mundo de Atzilut. O significado estrela prateada foi escolhido, pois a aurora dourada precede a estrela prateada, ao amanhecer, que significa a nova transmutação da grande fraternidade branca, uma vez que a primeira aurora dourada foi uma das manifestações dela no nosso plano. A grande fraternidade branca tem como objetivo a evolução espiritual da humanidade e manifestou-se anteriormente através de vários estudiosos, dentre eles John Dee, Eliphas Levi, Gerard Encausse ou Papus Mem Blavatsky. Quanto ao significado da sigla AA, 666 não foi muito claro, deixando algumas variações em grego, via seus escritos e seus discípulos. Existem 2, Aster Argus e Astron Argon. A primeira, na verdade, significa estrela brilhante, não prateada. Aparentemente, ele enganou-se, grafando erradamente a palavra. Porém, se somarmos suas letras, obteremos o valor de um número 983, que fazendo uma redução teosófica à sua raiz, temos 9 mais 8 mais 3 igual a 20, que daria 2, evocando o arcano 2, a sacerdotisa da estrela prateada. Já a segunda resulta em 451, que fazendo uma redução, temos a carta do mago, a estrela prateada, segundo o controverso Kenneth Grant, significa a estrela Sirius, que é visível em todas as partes da Terra. O Sol, de que o nosso Sol é o reflexo e de grande importância na cultura egípcia. Este site utiliza como endereço a versão em latim Astrum Argentum, seguindo a nomenclatura utilizada por Frater Ever, que reduzida chega-se a 2, evocando a sacerdotisa da estrela prateada, o ser silente, bem como a soma das siglas AA, 1 mais 1, são 2, mas na prática utilizamos sempre a sigla. Sobre a graduação da AA, os símbolos referem-se a conceitos da árvore da vida, como por exemplo, o grau de neófito é escrito 1, igual 10, 1 0 no primeiro,
o número em um quadrado no segundo, seguindo a origem da aurora dourada, onde os números ficavam dentro dos símbolos, um método numérico para dizer que Keter está em Malkuth, e o zelador é 2 igual 9, onde 2 refere-se a Sefirat de Hokmah, a mudança, enquanto 9 refere-se ao Esod, a Sefirat lunar, enquanto 5 igual 6 refere-se a Deus Est Homo. Desde a morte dos fundadores, DDS em 1953 e O.M em 1947, a ordem ficou sem uma liderança universal. O.M apontou com seu sucessor, Frater Saturnus Calgemer, que, ao seu tempo, fez o mesmo com o brasileiro Frater Adjunto Marcelo Mota, responsável pela vinda da AA ao nosso país. DDS retirou-se do seu trabalho mágico, aparentemente não especificando o sucessor oficial. Sem uma liderança oficial, a ordem organiza-se em células independentes provindas de Frater O.M. O membro de grau mais elevado do grupo torna-se então o responsável pelo mesmo, sendo devidamente atualizado do progresso de seus discípulos e discípulos dos mesmos, e assim sucessivamente. Convencionou-se usar o termo linguagem de Frater X, Y ou Z para identificação desses grupos, mas na verdade só existe uma linhagem da AA, a de Frater O.M. Frater DDS aparentemente não deu sequência ao trabalho externo desta manifestação da grande fraternidade branca. Os cargos oficiais da ordem são 4, a saber: Cancelários significa chanceler. Sua função é semelhante à do secretário. Possui equivalência ao deus Thoth, como escriba e responsável pela comunicação e circulação interna de materiais. Corresponde ao grau de Adeptus Minor. Imperator significa diretor, comandante. Sua função é a de gerencia ou administração da ordem. Corresponde ao deus Horus, Apophis, e ao grau de Adeptus Major. Praemonstrator, do latim monstrare, mostrar, exibir, ensinar. Seu dever corresponde à preservação de forma e estrutura da fraternidade e promulgação dos ensinamentos sobre o aval da ordem da SS e ao grau de Adeptus Exemptus. Praemonstrator geral, acima de todos os anteriores, está este cargo. Ao menos o responsável deve possuir o grau de Adeptus Exemptus. Só é conhecido a utilização deste cargo uma vez por Crowley, na autorização da emissão de um documento Book 4, Parte 1. Na ocasião, assinou com N. Nemo, um nome genérico para aquele que assume o grau de Magister Temple. Existem menções de outros cargos, como o grão neófito, orador e tesoureiro, porém os 4 acima são os mais importantes. Se for necessário a regra da equivalência de grau a determinado cargo, pode ser relaxada, como aconteceu com JFC Fuller, que no grau de probabicionista Frater per Ardor foi dado o cargo de Cancelários, e um grau honorário de Adeptus Minor, Frater non sine fulmine. Se houver necessidade, os cargos poderão ser preenchidos pelos membros da ascendência. O símbolo da ordem é o sigilo Sanctum Fraternistis AA. O selo sagrado da AA também é chamado a estrela de Babalon. A simbologia da ordem é o Sigillum Sanctum Fraternidade AA. É o selo sagrado. Também é frequentemente usado o olho de Horus. Histórico: a Ordo AA foi fundada em 1907 por Frater DDS e Frater O.M. em cima da estrutura de uma de suas mais influentes ordens mágicas dos séculos, a Golden Dawn, The Hermetic Order ou Fey Golden Dawn. Ambos foram membros da primeira Golden Dawn e, após desavenças internas, decidiram fundar uma versão própria da Grande Fraternidade Branca sobre a Terra. Em 26 de julho de 1906, ele se encontra com o DDS após um período tentando realizar a invocação do
AGO de Sagrado Anjo Guardião, em Xangai, e assumem um compromisso iniciático, segundo o diário de O.M. O Frater P. Crowley foi crucificado por DDS e na cruz repetiu este juramento: eu, P., um membro do corpo de Cristo, solenemente me obrigo a lavar uma vida e levar uma vida pura e altruísta, e me dedicar inteiramente ao conhecimento do meu grande e divino gênio, e que eu seja ele na testemunha onde invoco o grande anjo, Rua, para que me forneça uma prova da sua existência. Frater pendurado, crucificado por DDS, após uma recelebração do velho ritual de Adeptus Minor em 22 de setembro de 1906, ambos foram envolvidos em uma experiência mística que ultrapassou os resultados esperados. 2 dias mais tarde, discutiram a criação de uma nova ordem, e DDS queria a autorização de uma alta autoridade, celebraram um ritual do equinócio de outono e continuaram a desenvolver a base do novo sistema. Em setembro e dezembro de 1906, coisas extraordinárias aconteceram. Sabe-se apenas o que O.M. estava fazendo pelos escritos de seu diário, porém não sabemos o que DDS estava fazendo, apenas o resultado. Em dezembro, ambos prepararam a admissão à ordem da SS através do grau de Magister Temple. O.M. disse em seu diário em 7 de dezembro que DDS o escreveu do Samadhi Dhatu. No dia 10, DDS visitou seu amigo e disse: O.M. Crowley é 8 igual a 3. Os dois passaram o Natal juntos e, posteriormente, um validou a entrada do outro na Terceira Ordem. No dia 8 de abril de 1907, O.M. escreve a DDS para aprovar a lição de História da AA, Liber 61 Vel Causeway. Eles receberam a autorização que DDS queria. Em 1911, devido à publicação que Crowley fazia de si mesmo e da publicação de materiais no órgão divulgador oficial da AA, The Equinox, a ordem passou a ser atacada pelos jornais, descrita como satânica, pervertida, as coisas de sempre. Isso culminou num processo de G.C. Jones contra o tabloide de The Looking Glass, que insinuava uma possível relação homossexual sua com Crowley, assumidamente bissexual na Inglaterra vitoriana, um escândalo. A audiência foi tendenciosa, principalmente quando uma das testemunhas de defesa do jornal era nada mais nada menos do que Sir L. Matters, ex-instrutor e amigo de Crowley, querendo vingança contra Crowley sobre um desentendimento de ambos. Matters ajudou a quebrar a relação de Jones com ele. No final, Jones e outro membro da ordem, J.F.C. Fuller, romperam com Crowley. Ao invés de enfraquecer a AA, o evento a promoveu, garantindo a sua existência até hoje, mesmo que sob uma nova forma. No Brasil, a AA iniciou no Brasil de forma organizada com o Frater Ever adjunto Marcelo Ramas Mota, porém há registro de um probacionista no nosso país em 1913, H.E. Hinnan, discípulo de Tomega Therion, o instrutor de Frater A.H.A. Frank Bennett. A primeira publicação da AA em nosso país foi realizada por Frater Aleph, chamando Os Filhos do Sol, em 1962, na cidade do Rio de Janeiro. Segundo o Frater O.M. Aleister Crowley, um juramento mágico é a mais irresistível das forças morais. Ele é uma afirmação da verdadeira vontade, sendo o elo entre a consciência humana e a consciência divina da natureza do ser. Um juramento mágico que não expressa uma verdadeira vontade desperta forças de oposição, enfraquecendo o homem de acordo com seriedade e do compromisso. Cada pessoa é uma estrela, como tal necessita de um método próprio de instrução, que deverá ser percebida pelo instrutor. A sua sensibilidade às fraquezas do pupilo será de suma importância na condução do processo.
uma vez que o homem só evolui superando os seus medos e fraquezas. Caso contrário, estaríamos criando apenas teóricos. Quantidade de conhecimento não reflete evolução. Assim como prática sem base teórica é desperdício de tempo, daí a necessidade de um instrutor. A avaliação é feita pelos cumprimentos dos deveres propostos e pela sensibilidade de seu guia, pois apenas alguém que está no seu grau ou além pode reconhecer aquele em que você está. Uma das normas da ordem é de que um membro conhece apenas o seu instrutor e futuramente os seus instruídos. O objetivo desta regra é evitar que membros do mesmo grau trabalhem juntos, o que é proibido, pois a AA é uma ordem de trabalho individual, porém ocasionalmente membros se conhecem devido à evolução dos meios de comunicação e ao reduzido grupo de pessoas que caracteriza este meio, mas aqueles que realmente voltados para o caminho evitam fugir ao proposto pro frater terion. Um indivíduo somente pode ser expulso da AA em uma ocasião, se usar a ordem para ganhos financeiros pessoais. Aqui cabe um comentário. Não é proibido a aquisição de dinheiro, uma vez que fundos são necessários para a manutenção de qualquer serviço. Abadia, cópias de livre, hobbies, impressões, etc. Ver a abadia. Não é cobrado mensalidade ou qualquer taxa, cabendo ao membro responsável definir o método de obtenção de fundos. Outra proibição diz respeito à instrução. Ninguém está autorizado a indicar quaisquer métodos para realizar o conhecimento e a conservação consagrado anjo guardião. Esse é um método estranhamente pessoal, que o iniciado deverá descobrir por suas próprias virtudes, ainda que auxiliado pelo instrutor. Se for da vontade do indivíduo, que proclame a sua saída ao seu instrutor. Porém, após o grau de zelator, o iniciado só tem 2 pontos onde chegar: a cidade das pirâmides ou as solitárias torres do abismo. Para mais detalhes, uma estrela à vista. Uma estrela à vista, teus pés na lama, a tua face escura. Ó homem, que penosa condição! A dúvida te afoga e a vida dura para sofrer. Vontade ou percepção para lutar, e faltam nessa agrura. Nenhuma estrela. Não, teus deuses são bonecos dos teus padres. Verdade? Tudo é relativo. Diz, ó cientistas, queres que tu ladres com teu cão? E por que não? Serves ambos, e o amor extinto os faz compadres, mas que a vida infeliz. Tua carniça estremeceu de ver-se um torrão atirado pela chance do barro universal, sem alicerce, sofrendo, e para quê? Pois que alcance dá ao acaso este barro e contorce-se, mas que tolo rimance! Todas as almas são eternamente, cada uma individual, ultimal, perfeita, cada face um véu da mente e carne, e assim celebra o seu bridal, com outra gêmea mascarada, que sente amar de amor lustral. Alguns embriagados com seu sonho não querem que ele finde, e se confundem com o jogo de sombras enfadonho. Um astro então que chama os que se afundam na ilusão, e eles brilham no risonho lago da vida, e fundem tudo o que começou não terá fim. O universo perdura porque é, portanto faze o que tu queres. Sim, todo homem e toda mulher é uma estrela. Pan não morreu, Pan, ele vive, assim quebra os grilhões de pé. Ao homem vem o número de um homem, meu número, leão de luz, enrista a besta cuja lei é amor. Pois tomem meu amor sob vontade e vejam, crista de sol interna e não externa. Homem, eis uma estrela à vista. Um relance da estrutura e sistema da grande fraternidade. Ah, faz o que tu queres, há de ser tudo da lei. Primeiro, a ordem da estrela chamada SS é, com respeito à sua excelência sobre a Terra, uma organização de homens e mulheres distintos dos seus semelhantes pelas qualidades aqui enumeradas. Eles existem em sua própria verdade, que é ao mesmo tempo universal e única.
Eles se movem de acordo com suas próprias vontades, que são cada qual única, entretanto coerente com a vontade universal. Eles percebem, isto é, compreendem, conhecem e sentem em amor, o qual é ao mesmo tempo único e universal. 2. A ordem consiste de 11 graus ou degraus, numerados como segue. Esses números compõem 3 grupos, subdivisões da A, respectivamente das ordens da SS, da RC e da AD. Adeptos exemptos. Completa em perfeição todas essas matérias, então ele tem que tornar-se um irmão do caminho da mão esquerda, ou B, que é despido de todos os seus poderes e de si próprio, mesmo do seu sagrado anjo guardião, e torna-se um bebê do abismo, o qual, tendo transcendido a razão, nada faz senão crescer no útero de sua mãe. Então se percebe um Magister Temple, mestre do templo, de quem as funções estão completamente descritas no Liber 418. Como é toda essa iniciação a partir de adeptos exemplos, veja também Ahá. Seu principal dever é cuidar do seu jardim, de seus discípulos e obter uma compreensão perfeita do universo. Ele é um mestre de Samadhi. O segundo frater O.M, segundo frater